Olá, seja muito bem-vindo ao DC Notícias. Segunda-feira de rebelião em Foz. Presos fazem agente penitenciário de refém. Houve uma tentativa de rebelião por parte de alguns presos aqui no Bloco 1. 18 de agosto você vai ver ainda nesta edição. Segue campanha de vacinação contra a raiva no município. Além da imunização dos bichos, os agentes estão realizando o censo populacional animal. Vereadores aprovam iniciativa de combate à violência no trânsito e tem como evitar a obesidade, a força de vontade de quem perdeu mais de 30 quilos sem cirurgia. Quando eu cheguei nos meus 75, 73 quilos, que daí eu comecei a perceber. Agora no DC Notícias. E a cidade começa a ganhar um novo colorido. Milhares de espécies de mudas estão sendo plantadas nos canteiros centrais do município. Você já reparou que a cidade está mais florida? Pois é, em Foz do Iguaçu existe um projeto chamado Florir Foz. Nós estamos aqui com o coordenador do projeto, Osvaldo Trida, que vai nos explicar um pouquinho como funciona esse projeto. Osvaldo, como funciona o projeto? O projeto funciona, isso aqui é um desejo, uma reivindicação do prefeito Reni Pereira. Desde o início que ele começou a assumir a prefeitura, um dos primeiros projetos que ele quis implantar era o Florir Foz, para mudar a paisagem da cidade, principalmente os corredores turísticos, começando pelo corredor turístico e depois no futuro expandindo para os bairros. E essas flores que vocês estão plantando, vêm de onde? Essas flores, partes dela vêm de São Paulo, que ela é feito um pregão, e daí onde que se encontra as melhores flores e o melhor preço, a gente pega. São essas flores de estações, né? De estações que nós não produzimos aqui. Mas uma grande parte, uma maioria, elas são produzidas no próprio horto municipal. E esse projeto tem parceria com alguma entidade de Foz? Sempre tem as empresas que fazem a doação de alguma planta, né? Ultimamente, o último pregão foi a prefeitura mesmo que fez. Mas nós já tivemos e vamos ter, sempre tem as empresas que dão apoio sim. E quais pontos da cidade já foram revitalizados? Nós começamos pela JK. Então, do trevo do viaduto, lá do trevo que vai para a ponte até o Ceasa, já está concluído. E depois pegamos a Avenida Paraná, desde do Buici até o trevo com a República Argentina. E a Jorge Schimmelfeng está completa. E agora nós estamos fazendo a Avenida das Cataratas. E agora a gente fala de uma realidade comum em muitas cidades do país, a violência no trânsito. E hoje, segunda-feira, foi aprovado em segunda discussão na Câmara Municipal o projeto de lei que prevê uma campanha de prevenção de acidentes. De acordo com um levantamento feito pela Federação Internacional de Automóvel, o Brasil é o país da América Latina com maior número de acidentes no trânsito. São 20 acidentes para cada 100 mil habitantes. No ano de 2013, foram 40 mil vítimas. Essa realidade pode ser vista na cidade iguaçuense, onde diariamente pessoas sofrem com a violência no trânsito. Para mudar essa realidade, o vereador Paulo César Queiroz criou um projeto de lei que estabelece uma campanha municipal de prevenção e combate à violência no trânsito. O projeto de lei, que foi aprovado em segunda discussão, agora aguarda a sanção do prefeito Reni Pereira. Na prática, ele tem que envolver os órgãos competentes, os Detran, a Fostrans, a associação, a sociedade privada, empresários, os colégios, as escolas, o órgão público, né, até mesmo a Casa de Leis. E trabalhar em todas as esferas dentro de uma união, juntando, como eu falei, dentro do trabalho já que existe, apenas fortalecendo. Que não fique só numa semana. Que não fique... This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com for information. E logo mais às 7h30 da noite, a Câmara Municipal cede espaço para uma nova discussão. O objetivo da audiência é debater sobre as condições do sistema penitenciário de Foz do Iguaçu. Em pauta, a possibilidade de investimentos e os direitos humanos.
A iniciativa é do vereador Rudinei de Moura. A cidade, apesar de não ter um compromisso, ser um compromisso do Estado, vem atender os familiares dos presos que estão num sistema carcerário que hoje está degradado, tendo em vista que está para vir mais 2 penitenciárias para Foz do Iguaçu e até agora a população não foi ouvida, principalmente os familiares dos presos, porque não tem um abrigo e não tem uma condição de vida legal para eles visitar os seus familiares. Esperamos que o município, apesar de não ter uma parcela de culpa nisso, mas tem uma grande relevância porque são todos presidiários de Foz do Iguaçu e que eles venham atender a demanda pelos familiares, não pelas pessoas que estão lá presas. E lembrando que a audiência é aberta ao público e vai começar às 7h30 da noite. Para quem ainda não sabe, a Câmara de Vereadores fica na Travessa Oscar Muxfelder, número 81, no centro da cidade. Pela Avenida Brasil é só virar à direita. E um motorista de 38 anos foi preso no posto de fiscalização de Céu Azul da Polícia Rodoviária Federal na noite de sábado. O homem dirigiu uma Kombi furtada em junho deste ano na cidade de São Paulo. Segundo os policiais, para ele o veículo havia sido alugado. A ocorrência foi encaminhada à delegacia da Polícia Civil de Céu Azul. E teve mais apreensão nesse fim de semana. Um passageiro de um ônibus intermunicipal com destino à cidade de Ponta Grossa foi preso por volta das 9 horas da noite de domingo com quase 3,3 kg de maconha, além de 10 gramas de cocaína amarrados na perna com fita adesiva. A droga foi encontrada depois que policiais do ROCAM abordaram o veículo próximo à rodoviária de Foz do Iguaçu. E depois do intervalo, mais um veículo é recuperado na fronteira e agente penitenciário é mantido refém em penitenciária da cidade. Até onde a gente sabe, esses presos estavam na PF1, né? E foram os presos também que causaram aí um motim com tomada de refém também. E o DC Notícias está de volta. No sábado à tarde, a Guarda Municipal recuperou uma caminhonete roubada. A ação foi no centro da cidade. A Guarda Municipal de Foz do Iguaçu fez a recuperação de uma caminhonete tomada de assalto na quinta-feira. A caminhonete estava em um estacionamento do centro da cidade. O proprietário do veículo não quis gravar entrevista, mas contou que estava chegando em casa quando foi abordado por um homem armado que deu voz de assalto. O criminoso levou a caminhonete, uma certa quantia em dinheiro, tomando o rumo ignorado. E o fim de semana também foi de muito trabalho para a Polícia Federal. Na aduana da Ponte da Amizade, uma passageira de um táxi foi presa em flagrante com 3 quilos de crack escondidos na cintura. A mulher de 28 anos disse que levaria droga para a cidade de São José dos Campos, em São Paulo. E no sábado à tarde, também na Ponte da Amizade, 2 passageiros foram presos depois que os agentes abordaram uma van. Um com 20 frascos de anabolizantes e o outro com 5 simulacros e acessórios para armas de fogo. Os homens de 34 e 35 anos foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal. Presos fizeram um agente penitenciário de refém na tarde desta segunda-feira. O pelotão de choque da Polícia Militar foi acionado para controlar o motim. A equipe do DC Notícias esteve no local e tem mais informações. Hoje, por volta do meio-dia, 7 presos renderam um agente penitenciário aqui na PF2 durante o banho de sol. Os mesmos exigiam uma transferência para outras unidades prisionais do estado. Houve uma tentativa de rebelião por parte de alguns presos aqui no Bloco 1, enquanto eles estavam no pátio de sol, né? Aí o agente penitenciário que estava sozinho nesse procedimento, e aí ele acabou sendo tomado ali como refém, para que os presos, os pedidos dos presos fossem atendidos, né? Até onde a gente sabe, esses presos estavam na PF1, né? E foram os presos também que causaram aí um motim com tomada de refém também na PF1 há pouco tempo, uma coisa de um mês atrás, inclusive onde um agente penitenciário até, né, foi ferido, e agora eles novamente fizeram isso aqui na PF2. A situação já foi controlada. E vamos mudar de assunto para falar do tempo. Uma massa de ar seco se aproxima da região sul e à tarde as temperaturas aumentam na fronteira, o que diz a previsão para os próximos dias. Para esta noite, céu claro.
máxima de 29 graus e mínima de 16. Na terça-feira, céu claro com predomínio de sol, máxima de 29 e mínima de 16 graus. Na quarta-feira, dia de sol, máxima de 28 graus e mínima de 16. Um estudo divulgado nos Estados Unidos revelou que a obesidade mata mais que a fome no mundo. No ranking entre os países com o número de pessoas acima do peso ideal, o Brasil aparece na 5ª posição. No De Bem com a Vida de hoje, você vai conhecer a força de vontade de quem venceu essa batalha com a balança e perdeu mais de 30 quilos sem cirurgia. Sinara é jornalista, contadora e professora. Apesar da correria do dia a dia, aos 32 anos de idade, ela chegou a pesar 102 quilos. O que aconteceu quando eu percebi que a obesidade já estava saindo fora do meu controle, né? Então eu já não estava mais conseguindo emagrecer sozinha e também eu já estava engordando cada vez mais. Já estava desenvolvendo uma compulsão. Então chegou um momento que eu falei assim, ou eu paro, procuro profissionais para me ajudar, para me apoiar nisso, ou então vou ter que partir para uma atitude mais drástica, né, que seria, no caso, uma cirurgia. Sinara perdeu 32 quilos em um ano. Ela só conseguiu obter esse resultado depois que mudou o estilo de vida com a ajuda de uma nutricionista e um personal. Quando eu decidi, né, tomei essa decisão em buscar um profissional para me ajudar, a primeira pessoa que me veio à mente foi um personal, porque eu já estava na academia e eu sabia que eu queria tentar lá emagrecer, né? E o Magno, ele foi uma pessoa muito importante para mim, porque ele tinha mente magra. Ele era uma pessoa magra, mas ele pensava como uma pessoa magra. Então ele começou a me mostrar que havia vida além da fritura. Existia comida além de fritura, né? Além de fritura, além de massas, essas comidas industrializadas, né? Então ele começou a me despertar para essas coisas, né? Me incentivar para essas coisas. Isso foi muito importante. A Universidade de Washington, dos Estados Unidos, divulgou uma pesquisa realizada. This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com for information. Com 60 milhões de brasileiros acima do peso e 22 milhões de brasileiros com obesidade. Ainda de acordo com a pesquisa, 1 a cada 3 pessoas no mundo estão com sobrepeso. A cirurgia de redução de estômago deve ser a última opção da pessoa. Mesmo que seja difícil, é possível reverter a situação com reeducação alimentar e atividade física. Mas tem sempre aquele parente, aqueles amiguinhos que ficam ali sabotando o tratamento, né? A questão do adulto, uma vez que ele se decide, ele tem mais autonomia para fazer, né? Mas às vezes ele tem mais resistência a decidir por conta de muitos anos de ter acumulado aquele hábito. Ele ficou muitos anos reforçando aquele hábito e aí ele tem mais dificuldade de mudar. Hoje, Sinara continua com as atividades físicas e alimentação saudável, o que trouxe a ela mais qualidade de vida e bem-estar. Quando eu cheguei nos meus 75, 73 quilos, que daí eu comecei a perceber, comecei a vestir um M, né? Comecei a vestir calça 42, hoje a minha calça é 40. Imagina, uma pessoa que vestia 52, então assim, foi quando eu comecei a curtir mesmo assim os louros aí de todo o meu trabalho. É um belo exemplo a ser seguido. E daqui a pouco estudantes são preparados para ingressar num curso superior. E CCZ divulga resultado parcial da vacina contra a raiva no município. Desde o início do mês, os agentes do CCZ, Centro de Controle de Zoonoses, estão passando de casa em casa para vacinar cães e gatos contra a doença da raiva. E a gente volta para lembrar você que se o seu animal de estimação ainda não recebeu a vacina contra a raiva, ainda dá tempo. A campanha continua no município e é de graça. Segundo o balanço parcial do Centro de Controle de Zoonoses, até o momento, cerca de 18 mil animais já foram imunizados. Desde o início do mês, os agentes do CCZ, Centro de Controle de Zoonoses, estão passando de casa em casa para vacinar cães e gatos contra a doença da raiva. Até agora, foram vacinados 18 mil animais entre cães e gatos. A estimativa é que cerca de 55 mil animais sejam vacinados.
Além da imunização dos bichos, os agentes estão realizando o censo populacional animal. A vacinação é feita de segunda a sábado, das 8 às 2 horas da tarde. E enquanto uns descansam no fim de semana, os estudantes do Colégio CAESP aproveitam o tempo livre para treinar para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Eles testaram os conhecimentos durante um simulado. Durante o simulado era grande a tensão entre os participantes. Notava-se que a prova não estava fácil. A prova estava meio difícil para quem não estudou, né? Mas para quem estudou estava fácil e a gente tinha muito tempo para fazer a prova. E para quem estudou muito, né, tinha que terminar mais ou menos agora, né? Igual agora eu estudei muito para essa prova e terminei. Ela estava bem difícil, né? Por as perguntas ser bem abrangentes nas suas áreas, assim. Estava no nível bem difícil, precisava de bastante aprendizado para conseguir desenvolver a prova, mas acho que vai dar certo. Mas, no caso, o cursinho ajudou bastante a preparação. O Colégio CAESP oferece durante todo o ano, em média de 5 simulados. O teste é para avaliar o desempenho dos estudantes. Tem como objetivo prepará-los para o Enem e também para o vestibular no final do ano letivo. Do mês de março em diante, finalzinho de fevereiro, início de março, já começamos com simulados com eles. São 5 simulados no total, até antes do Enem. O Enem acontece agora em novembro, né? Então até o final de outubro nós temos simulado com eles. A gente diz que são 5 simulados, mas na realidade são 10 simulados, porque os simulados acontecem, por exemplo, hoje é o sábado, da 1 da tarde até as 5h30, e aos domingos, da 1 da tarde também até as 6h30. Mas por que esse horário? Por que esse dia de sábado e domingo, né? Porque é no mesmo dia e no mesmo horário que acontecem as provas do Enem nacional. Então o que acontece? Nossos alunos, o Brasil todo hoje, todo colégio que tem um material poliedro está fazendo hoje, nesse horário, as provas esse simulado, né? E o aluno, depois de feito o simulado, em 50 minutos ele recebe no celular dele e no celular do pai o resultado de quantas questões ele acertou, como é que ele foi em relação a um candidato lá de São Paulo, aqui de Foz do Iguaçu, o colega dele, como é que ele foi em relação à física, frente 1, frente 2. Então ele tem todas as informações de física, matemática, português, como é que ele foi em relação à média da sala, à média do Brasil. Então ele tem todas as informações, ele sabe se ele vai poder fazer o vestibular em Curitiba, ou Maranhão, onde é que fica mais fácil para ele, onde é que a pontuação dele está melhor. E o DC Notícias termina aqui, mas continua pela internet. Para conferir essas e outras notícias, é só acessar o canal do YouTube e envie para a nossa produção sugestões ou até flagrantes para o e-mail assessoriaudc@udc.edu.br. Eu espero você amanhã, a partir das 6 horas da tarde. Até terça.